Aleluia. Pega aí o teu caderno de anotações. Eu tenho uma palavra que espero que seja aquele dia que você sai encorajado. A palavra de hoje é: não sejas fake. Não sejas fake. Pode colocar aqui no telão: não sejas fake. Eu não sei você, mas eu tenho um pouco de ira santa com coisa falsificada. Eu não sei se aqui em Portugal fala coisa pirata, mas no Brasil fala pirata também? Pirata. No Brasil falava bastante coisa pirata. Então, eu tenho um pouco de raiva de coisa pirata. Eu falo, meu, por que compra algo caro pirata, compra algo barato de outra marca, mas pelo menos é verdadeiro? Não é verdade? Agora eu lembro de uns 4 anos atrás que eu estava numa neura que eu queria muito aquele AirPods, um AirPods específico da Apple. Quem aqui sabe o que eu estou falando? E ele tem um valor de mercado que é um pouco mais caro que os outros. Eu falei, Deus, mas tipo assim, poxa, 400, acho que não é para 300 dólares, num negócio para pôr no ouvido desse tamanho, tipo, não sei se faz tanto sentido assim. E aí eu vou confessar um pecado aqui publicamente. Estou quebrantando meu coração, já pedi perdão a Deus 3 anos atrás. Veio um amigo meu enviado pelo capiroto naquele momento. E ele falou assim, na época eu liderava os jovens, mas eu já era pastor. Senhor, olha, pastor, eu estou com um fone aqui meu, cara, mas ele é, assim, só para te explicar, ele é muito igual ao AirPods. Eu falei, Cara, é muito igual, olha, a aparência é igual, você coloca no ouvido, é igual. Cara, e se você quiser comprar, eu faço, cara, sei lá, pode pegar, depois, sei lá, 50 reais. 50 reais? 300 dólares, 50 reais, não faz a conversão, que ainda piora, fica mais tentador. Eu falei, cara, deixa eu pegar aí. Aí peguei aquele AirPods. Aí eu fui viajar, fui fazer uma agenda, acho que era no Rio de Janeiro, com meu fone de ouvido novo, com meu AirPods, pirata. Coloquei no ouvido, estava ouvindo a primeira música, uau, glória a Deus, funciona. Segunda música, no meio da segunda música acaba a bateria. Eu falei, que isso aqui? Isso aqui não dá para ouvir nem 1/3 do CD Diante do Trono. Quando chegar no espontâneo da Ana Paula Valadão, acabou a bateria do... Que isso? Eu falei, meu amigo, esse negócio não durou 15 minutos? Pastor, não é da Apple, né? Sabe, tem vezes na sua vida e na minha vida que você não quer passar pelo processo de Deus e talvez esperar um pouco mais e você acaba oferecendo ou recebendo algo que tenha aparência, que tenha impressão, mas é fake. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Provérbios 25:14, a palavra diz, como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Ou é aquele homem que se gaba, na NVI vai falar, de presentes que nunca deu. Então vira para o teu irmão, dê um sorriso aí caprichado e fala assim, não sejas fake. Agora vira para o outro irmão do outro lado e fala assim, não sejas uma nuvem sem chuva. O que é uma nuvem sem chuva, pastor? É uma nuvem que tem a aparência que vai chover, mas não cai um pingo d'água. E a chuva, especialmente naquele tempo, que não tinha o sistema de irrigação que temos hoje, ela era responsável pela bênção e prosperidade de uma nação. Agora, quando vem uma nuvem sobre um determinado ambiente, e aí tem expectativa lá nos trabalhadores, aqueles que lavraram a terra, aqueles que plantaram a semente, agora essa semente vai receber a preciosa água do alto, e ela vai germinar, ela vai frutificar, ela vai dar frutos a 30, 60, 100 por 1. Não, é só impressão. E muitas vezes nós vemos ambientes que têm cara de avivamento, mas não tem água. Ou um Instagram que tem cara de nuvem, mas não tem chuva.
Ou um crente que tem cara de crente, perfil de crente, diálogo de crente, levanta a mão como crente, entrega oferta como crente, mas não tem chuva. E essa é uma palavra de confronto para essa manhã, mas também de encorajamento. Porque talvez você vai ver áreas na sua vida onde você fala assim, cara, eu preciso ser um pouco mais real. Eu preciso ser um pouco mais vulnerável. Eu preciso ser um pouco mais transparente e trazer para pessoas, olha, eu preciso de cura nessa área. Oh, meu casamento talvez não está tão bem assim quanto no Instagram parece. Porque, meu irmão, se você começa a entrar no Instagram, todo o casamento é um filme de romance perfeito. Só que a vitrine é uma coisa e dentro da loja muitas vezes é outra. Então, pastor, tá bom, eu já fui encorajado e eu entendo que eu não posso comprar o AirPod pirata. Quem que entendeu aqui que você não pode comprar o AirPod pirata? Você não vai ouvir a música da Ana Paula Valadão. No meio vai cortar. O que eu faço? Abre comigo aí em Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Esdras, ele foi um contemporâneo de Neemias e ele fez parte de uma grande reforma espiritual que acontece em Jerusalém. Então, ele lidera aí parte dessa reforma após o exílio aí da Babilônia, parte do povo volta para Jerusalém, e aí então, ele como um escriba, como também um sacerdote, ele que tinha duas funções, escriba e sacerdote, ele começa a liderar essa reforma espiritual. Esdras 7, versículo 9. Esdras 7, 9. A palavra diz, no dia 1º do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porquanto a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Você que está anotando aí, dá um highlight nessa parte aí do versículo 9. A boa mão do seu Deus estava sobre ele. Vamos parar aqui rapidinho. Pastor, antes mesmo de entrar aqui no versículo 10. Pastor, o que é a boa mão do Senhor? A boa mão do Senhor é você depender do favor sobrenatural de Deus. Eu não sei você, mas eu estou encarando 2023, dizendo, Deus, eu preciso da tua boa mão sobre a minha família. Amém? Amém. Onde você fala, Deus, eu preciso da tua boa mão sobre a minha casa. Talvez você está com um projeto, talvez você tenha uma empresa, talvez você tenha, sei lá, uma barbearia, talvez você entrou na universidade. A tua oração para esse ano é, Deus, que a tua boa mão esteja sobre mim. Esdras, ele está numa empreitada aqui, que ele entende, eu não consigo sozinho. Eu não tenho a inteligência para concluir esse projeto sozinho, eu não tenho unção para concluir esse projeto sozinho, eu não tenho sabedoria para concluir esse projeto sozinho. Talvez você vai casar esse ano. Vamos dar uma salva de palmas aí para os jovens que vão casar. Pastor, quem que são? Estou profetizando aqui. Pastor, mas eu não tive um modelo de família na minha casa, talvez o meu pai não foi um pai presente. Meu irmão, talvez você não tenha modelo do passado, mas se a boa mão do Senhor estiver sobre a sua vida, aí a coisa é diferente. O que eu vejo aqui na vida de Esdras? Que a boa mão de Deus estava sobre ele. Então é um ano de você começar projetos novos, de você arriscar, de você sair da zona de conforto, de você talvez tentar fazer coisas que você ainda não fez, de você aprender um novo idioma, de você aprender um novo instrumento. Eu não sei o que é, mas é ano de você sair da Babilônia, voltar a Jerusalém e falar, Deus, eu preciso da tua mão, porque o Senhor colocou no meu coração uma missão impossível. E quando a missão é impossível, provavelmente ela não vem do teu coração, pode muito bem vir do coração de Deus. Porque se você está só vivendo na tua zona, onde você tem recurso suficiente, onde você tem unção suficiente, onde você tem conexão suficiente, você não precisa da boa mão de Deus. Agora, quando você entra numa nova missão, e você fala, Deus, esse cenário aqui é desconhecido. Talvez eu não tenha a graça para isso. Talvez eu não tenha conexão para isso. Talvez não tenha ninguém ao meu lado. Aí o Senhor fala assim, eu te coloquei para fora da tua zona de conforto, porque fora da tua zona de conforto a minha boa e poderosa mão pode agir na sua vida.
Então, é inconsistente eu orar pelo agir sobrenatural de Deus na minha vida e ao mesmo tempo estar engessado e algemado na minha zona de conforto, dizendo, eu não vou dar um passo de fé. Você quer o agir de Deus sobre a sua vida em 2023? Glória a Deus, 20% da igreja quer. Já é um começo. Quem quer o agir de Deus na sua vida? Tá, saia da tua zona de conforto. Então, quando Esdras saiu da zona de conforto, a boa mão do Senhor estava sobre ele. Em Atos 11, a palavra diz que a mão do Senhor estava sobre os discípulos quando eles chegaram em Antioquia. E o que você tem ali? Sinais, maravilhas, crescimento da igreja, proteção. Eu declaro sobre a tua vida que a boa mão do Senhor estará sobre você. Versículo 10. É o versículo que a gente vai meditar aí ao longo dessa palavra. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e a praticar e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus mandamentos. Vamos ler isso de novo junto? Você pode ler aqui no telão. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a praticar e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus mandamentos. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus pela própria palavra de Deus, que é viva e eficaz. Cara, nós vemos um processo tão poderoso aqui nesse versículo que eu preciso entender que Esdras, ele não foi fake. Esdras, ele não foi um fone pirata. Ele foi genuíno, ele era maior por dentro do que por fora. Ele não era uma nuvem sem chuva. Ele não tinha cara de escriba, mas não tinha ensinamento. Esdras, ele tinha conteúdo. Esdras, ele tinha essência. Esdras, ele tinha paixão. Esdras, ele tinha devoção. Qual que é a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto? É que Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Quem que tem buscar aí na sua versão? Levanta a mão. Tá. Quem que tem estudar a lei do Senhor? Levanta a mão. Tá. Então, o que eu vejo aqui? Que a primeira coisa para que eu não seja fake é buscar a lei. Ponto 1 da mensagem, buscar a lei. Agora, Esdras buscou a palavra de qualquer jeito? Não. A palavra diz que ele preparou o seu coração. Ele aplicou o seu coração. Nós vemos aqui, quando a palavra fala de coração, de emoção, de sentimento, de devoção, de intensidade, a gente vê que Esdras, ele não fazia o devocional como eu já fiz muitas vezes. Você abre lá o teu plano, Senhor, não, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Amém, Senhor, glória. Uau. Deixa eu dar o check aqui no devocional. Vamos ser sinceros, quantas vezes a gente faz isso? Não estou te filmando, tá, pessoal? Esdras, ele aplica o coração dele. Como que dizendo, Senhor, eu vou abrir aqui a Torá, eu vou abrir aqui o Pentateuco, Senhor, eu preciso te entender, eu preciso entender os teus mandamentos, eu preciso entender a tua lei, eu preciso entender a tua palavra, e ele aplica a vida dele àquele momento. E algo importante aqui, quando a gente fala de buscar a lei, você não consegue buscar a lei se você não for intencional. Fala comigo, intencionalidade. Por quê, pastor? Porque vão ter dias que você não vai querer buscar a lei. Pastor, eu achei que eu ia sair daqui encorajado para ler a Bíblia. Em nome de Jesus você vai ser encorajado. Mas vão ter dias, como nós vemos na própria palavra de Deus, lá em Mateus 26, quando Jesus... Você queria ter tempo fisicamente, pessoalmente, de intimidade com Jesus, sim ou não? E se Jesus te chamasse para uma reunião de oração, você iria? Seria? Você iria feliz? Se ao invés das 7 Nés, você tivesse um convite para ter um tempo de oração com Jesus, fisicamente, você iria? Sim. Você iria empolgado para esse tempo de oração? Sim. Seria orar antes de orar com Jesus? Deus abençoe meu tempo de oração? Sim. Olha o privilégio que alguns discípulos tiveram. Aí Jesus está no Getsemane,
o relógio, a areia da ampulheta a descer, o tempo dele acabando na terra, praticamente um dos seus últimos momentos de oração, aí ele vira para os discípulos, estão dormindo. Ah, pastor, eu não faria isso com Jesus. Talvez você não faria no primeiro encontro, mas ali já são 3 anos de relacionamento. Aí você fica um pouco o quê? Íntimo demais. Aí quando Jesus está dormindo na tempestade, os discípulos estão acordados, desesperados. Jesus, não te importa que pereçamos. Tipo, já jogando na conta de Jesus. Aí quando Jesus precisa de ajuda em oração, eles estão dormindo. Por quê? Porque tem momentos que você tem que ser intencional e entender aquilo que Jesus diz, quando ele vira para os discípulos, acorda os discípulos e diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A intencionalidade vai fazer com que você lute no espírito e vença os desejos da carne. E quando eu falo desejo da carne, muitas vezes é pecado, mas outras vezes é simplesmente uma apatia, que também é pecado. Mas naquele momento você fala assim, mas eu não preciso buscar a lei de todo o coração, eu posso ficar aqui e simplesmente ir deixando o empurrão das 7 nés me levar até dezembro. Deixa eu falar algo para você. Eu tenho certeza que Deus vai te impactar nessa conferência. Mas se você não buscar o Senhor de todo o seu coração, não vai adiantar nada. É aquele empurrão, mas não tem o quê? Constância. E a gente vê que Esdras, ele aplicou o seu coração para buscar o Senhor. Olha o que a palavra vai dizer em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 12. O autor de Hebreus diz: de fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, diga comigo, exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha o que me chama a atenção nesse versículo 12. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres. Mais uma vez, vira para o teu irmão e fala assim, a essa altura do campeonato? É isso que o autor de Hebreus está dizendo. A essa altura do campeonato, vocês já tinham que ser mestres. Já tinham que estar ensinando outras pessoas, mas ainda precisam de leite. Não podem receber alimento sólido. Pastor, o que é leite? É uma pregação rasinha e não profunda? Não, não é. Sabe o que é leite? Leite é todo alimento que já foi previamente processado. Então a mãe ela se alimenta, o corpo dela processa o alimento e ela, através do leite, passa o alimento para a criança. O que aqui o autor de Hebreus está dizendo? Que embora aquele povo já tinha que ter pelo tempo, agora tempo no relógio não significa crescimento espiritual. Isso tem que trazer para você um senso de urgência. E um senso de Deus, eu quero me envolver com a tua agenda. Você pode ficar 7 anos na Zion. Se você não se envolver com o Senhor e não ter o hábito aqui de Esdras, de buscar a lei de todo o coração, não adianta nada. Não adianta nada. Então o autor de Hebreus ele faz um apelo para aquele povo, olha, essa altura eu já esperava que vocês disseminassem a palavra, que vocês estivessem aptos a pregar, aptos a ensinar, mas ainda precisam de um alimento que é previamente processado. O que é o alimento previamente processado? Por mais que isso seja bênção, esse momento aqui. É o momento que na semana eu orei, peguei um texto, orei sobre o texto, meditei sobre o texto, processei junto com o Espírito, estamos entregando. Amém? Isso é bom? É bom. Eu tenho expectativa que, cara,
nessa conferência Deus fale conosco de maneira profundamente através da palavra de Deus. Eu escuto ao longo da semana pregadores que eu gosto. Agora, isso não pode ser a única fonte de alimentação para o meu crescimento na fé. Eu tenho que buscar a lei. Eu tenho que buscar a lei. Você tem que buscar a lei. Aí a palavra vai dizer em João capítulo 5, 39, Jesus diz aos religiosos: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Pastor, então, esse ponto 1 de buscar a lei, é só estudar a Escritura cuidadosamente? Não. Jesus prova aqui em João 5, 39. Quando ele diz para os religiosos: vocês estudam cuidadosamente a palavra, e não entendem que é a própria palavra que testemunha o meu respeito. Em outras palavras, na tua prática de buscar a lei, a tua oração, a minha oração tem que ser: Deus, eu quero ver o teu Filho Jesus através deste livro. Amém? Amém. Eu quero ver perspectivas e facetas novas de Jesus Cristo através da palavra de Deus. Eu não quero apenas um crescimento a nível intelectual, embora isso aconteça. Eu não quero apenas ter mais informação. Abre os olhos do meu coração para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Cara, nós vamos então para Salmos capítulo 119, que é o maior capítulo da Bíblia. E você vê que ao longo do texto todo, o salmista está falando da palavra. Seja através da própria palavra, ou decretos, ou juízos, ou mandamentos, ou estatutos. E aí o salmista diz: a tua palavra é mais doce do que o mel. Meu irmão, ele não tinha Mateus. Se eu te perguntar o teu livro preferido da Bíblia, você vai falar talvez João. Quem que falaria João? Levanta a mão, não tem nada errado com João. Eu amo o livro de João. Tá. Mateus, Lucas, Gálatas, Colossenses. O que ele tinha? Ele tinha Levítico. Nada contra Levítico, mas ele está... Glória a Deus pela Torá. Mas aí o salmista assim: não cozinhe o cabrito no leite da mãe. Uau! As tuas palavras, Deus, são mais doces do que o mel. Você consegue entender o privilégio que nós temos? De entender que nesse exato momento, na China, existem comunidades de fé que não têm acesso à Bíblia. Existem irmãos na fé chineses que rasgam as páginas da própria Bíblia para dividir entre a comunidade, e eles leem então uma página. O que você tem? Você tem Filipenses 1 com você? Cara, eu tenho Colossenses 3. Eu vou decorar Colossenses 3 essa semana, e segunda-feira a gente se encontra, a gente vai trocar. Olha o privilégio que nós temos. Billy Graham dizia que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é a bússola do cristão. E nós vemos então que esse reformador, que esse escriba, esse sacerdote Esdras, ele aplicou o seu coração: eu vou buscar a lei do Senhor. Talvez a sociedade faça o contrário. Talvez Jerusalém todo fazia diferente. Mas ele decidiu: comigo vai ser diferente. Eu vou buscar a lei. Eu vou ser intencional. Eu não vou dormir no momento que Jesus está me convidando para um momento de intimidade. Só que eu entendo também que não é simplesmente ler por ler, porque os religiosos liam por ler, e eles examinavam as Escrituras. O que eu preciso? Eu preciso da ajuda e do auxílio do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu venho aqui para 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a palavra vai dizer: porque desde criança você conhece as sagradas letras. Vou dar uma salva de palmas para a geração 5.2 agora. Vamos celebrar. Eu sei que eles não estão ouvindo essa celebração, mas nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, o teu filho ou o teu amigo, o teu sobrinho, não sei quem, está recebendo a palavra de Deus ali naquela sala. Então aqui,
Paulo, ele está até celebrando aqui com Timóteo, dizendo, desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Diga comigo, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha que Paulo diz então, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é parte da Escritura, toda a Escritura. Pastor, você crê que toda palavra, toda a Bíblia é a palavra de Deus? Meu irmão, na Bíblia eu creio até na fitinha aqui vermelha. E essa Escritura, essas sagradas letras, como Paulo diz, elas são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, não é a salvação pelo teu intelecto, não é um mergulho no teu eu, não é uma quantidade de enciclopédia que você tem na tua cabeça, é quando essa sagrada letra aponta para Jesus, e quando ela aponta para Jesus, isso vai ativar fé no seu coração, e a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então se você não tem hábito de ler a palavra de Deus, a tua fé morre de fome. Mas eu quero uma profecia, eu quero uma profetada, eu quero um fartano, eu quero um cheio, eu quero um show. Amém, meu irmão. Nós gostamos do mover do Espírito, mas se você não tem o hábito de ler a palavra, a tua fé morre de fome. E é por isso, então, que nós precisamos entender que essa letra sagrada, ela é capaz de me tornar sábio. Sábio por sábio? Não, sábio através ou mediante o conhecimento e a fé em Cristo Jesus. Então eu preciso olhar para essa palavra, e cara, hoje, no teu plano de leitura, nós temos Salmos 22. E vê que em Salmo 22 o salmista diz, lá no versículo 16, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés, eu posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Meu irmão, de quem que o salmista está a falar? Perfuraram as minhas mãos e os meus pés, sortearam a minha roupa. O salmista aponta para Jesus. Aí nós vamos para textos como Salmo 69, 21, puseram fel na minha comida e para matar-me a sede me deram vinagre. Jesus. E vamos então para Isaías 53, um dos meus textos preferidos da Bíblia. Certamente, versículo 4, certamente, 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 Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Certamente. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Pastor, eu estou sem paz. Existe paz para você em Isaías 53. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Deus, eu estou aflito. Deus, eu estou com medo de pagar aquela conta. Deus, eu estou com uma crise de ansiedade. Deus, eu estou tão sozinho. Não. O castigo que te dá a paz estava sobre Jesus. Esdras aplicou o seu coração para conhecer a lei.
conhecer as promessas, quais são as promessas que existem para você, quais são as promessas que existem para a sua casa. Aí o versículo 6 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A tua iniquidade caiu sobre Jesus. É a troca que acontece naquela cruz. Aquilo que eu merecia, o Pai colocou sobre Cristo, para que Ele colocasse sobre mim aquilo que Cristo merece. Ele foi oprimido, afligido, não abriu a boca, e como um cordeiro que foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a boca. Existe um comprometimento nosso, e eu já estou te incluindo por tabela, de ler a palavra de Deus esse ano, mas não apenas a nível intelectual. Senhor, eu quero ver Jesus. Me mostra o Cordeiro, me mostra o Teu Filho, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Nós queremos a presença de Jesus através das Santas Escrituras, amém? Agora, a segunda coisa que eu vejo nesse texto é que Esdras, ele preparou o seu coração para buscar a lei e depois para a praticar. Em outras versões você vai ter aí executar. Quem que tem executar na sua versão? Levanta a mão. Tá. 3 pessoas, segundo o meu censo. Ou cumprir a lei do Senhor. Quem que tem que cumprir? Tá. Quem que tem que praticar então? Tá. A maioria tem que praticar. O que eu vejo aqui na vida de Esdras? Que ele não estava interessado apenas em ter esse crescimento intelectual, mas ele tinha um compromisso para viver, para praticar, para executar e para cumprir a lei. Então, a nossa oração esse ano é: Senhor, eu quero sim ver Jesus através das Escrituras, mas a fé em Cristo através das Escrituras vai trazer para mim e para você uma mudança prática na tua vida. Amém? Ah, pastor, mas eu já tenho 7 anos de cristão. Ah, bonitão. Então você não tem nada para mudar. Quando você contempla Jesus através da palavra, manso e humilde de coração, não abriu a boca como uma ovelha que vai para o matadouro, com coração que perdoa, você contempla Jesus através da palavra e você olha para a tua vida. E será que alguém tem a cara de pau de falar assim: eu estou muito parecido, hein? Ontem estava tendo uma profunda conversa teológica com Joshua. E o pai e a mãe tentam ensinar várias vezes do porquê que Jesus tem que ir para a cruz, né? Mas, pai, por que Jesus teve que ir para a cruz? Estava vendo um vídeo com ele de Jesus indo para a cruz, e agora acho que ele já tem um pouco de idade para ver um pouco da intensidade desse vídeo. Ele, mas, pai, por que Jesus tem que ir para a cruz? Eu falei, sabe por quê? Porque Jesus na cruz está levando o meu pecado e o seu pecado. Então, essa é a consequência do pecado. Então Jesus foi para a cruz para que o papai não fosse. Você queria que o papai fosse para a cruz? Não. Então Jesus foi para a cruz. Aí ele, papai, mas eu não tenho tanto pecado assim. Aí ele falou, uns pequenininhos. Eu falei, esses pecados pequenininhos também fariam com que você fosse para a cruz. Você queria ir para a cruz? Não. Então você entende por que Jesus foi? Agora, quando eu contemplo Jesus, o Filho de Deus, perfeito, nós cantamos aqui, só Ele é santo, só Ele é santo, só Ele é santo, só Ele é santo. Eu contemplo a santidade de Jesus, eu olho para a minha vida e falo, Deus, tem misericórdia de mim. Eu preciso de mais mansidão. Quem precisa de mais mansidão? Estou de olho fechado. Pior que o cara que é casado, ele não pode nem disfarçar, né? Eu preciso de mansidão, eu preciso de fé, eu preciso de pureza.
Então qual que é essa jornada? Você foi justificado, você será glorificado, mas eu e você estamos em um processo de santificação. É o processo de quando eu olho para Jesus, eu vejo ainda existe algo que eu preciso melhorar. E talvez seja com uma camiseta branca, que você sai da tua casa e fala assim, a camisa está tão branca, mas quando você chega diante de uma luz mais forte, você percebe que ela não está tão branca assim. Quem já passou por isso? Nossa, eu achei que ela estava branca. Naquele ambiente, na exposição daquela luz, ela estava um pouco branca. Mas vai chegando mais perto de Jesus para você não ver se tem coisa que começa a pular. Pastor, eu entro em jejum, parece que eu fico mais pecador. Sabe o que é isso? Santificação. Talvez são coisas que já estavam lá, só que não te incomodavam. Bom dia, Lisboa. Já estava lá, só que você começa a estar mais perto da luz. E aquela marquinha aqui na camisa, que antes para você era irrelevante... Eu comprei a camisa assim, eu cresci assim, sempre foi de estimação. Aí na presença da luz, tem exposição. Deus tem misericórdia. Aí você faz o quê? Arrependimento. E depois, Espírito Santo, me ajuda. A gente tem algo que Esdras não tinha o privilégio de ter. É o Espírito Santo que habita em você. Você vai ver no Antigo Testamento que o Espírito Santo ele vinha sobre profetas e sacerdotes e reis, mas era um modelo diferente, uma dispensação diferente. Agora ele não visita você, ele habita em você. Ele habita em você. Ele se move em você. Quem que lembra dessa música? Cara, o Espírito Santo habita em você. Então tem momentos que você não... Deus, mas eu não consigo segurar. Você consegue, porque o Espírito Santo está em você. E você não passa por uma tentação maior do que aquilo que você pode suportar. E junto com a tentação, Ele providencia o escape. Aleluia! Aleluia! Ezequiel 36, Ezequiel, ele envisionou esse momento, ele profetizou esse momento. No versículo 26 ele diz, 36, 26, eu darei a vocês um coração novo. Tem alguém que aceitou Jesus aqui? 33% da igreja, hoje vai ter um apelo, cara, sensacional. O evangelista que vive em mim já está empolgado. Você tem um coração novo. Você entende isso, cara? Que você tem um coração novo que foi profetizado por Ezequiel. Eu darei a vocês um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e eu darei a vocês um coração de carne. Eu porei o meu espírito em vocês para cair no chão e ter um Shabbat Gospel. Eu porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Uau! Esse Espírito Santo que habita em mim e em você, que é Deus, ele não é apenas para eu sentir uma vibe. Uau, eu estou mais espiritual aqui. Show! Hadouken! Não! Esse Espírito Santo que habita em você vai me levar e te levar a viver de acordo com a lei. Pastor, e quando eu falhar? Você levanta, pede perdão e continua. E levanta, pede perdão e continua. Chega na tua casa e ora a oração do salmista, som do meu coração, vê se há em mim um caminho mau, e ele vai mostrar. Aí você pede perdão e levanta, pede ajuda para o Espírito Santo e continua. Então a lei que antes era apenas algumas palavras na Torá, o que é lindo e importante, mas é um aio, é um guia. Agora ela é o quê? Olha o que o autor de Hebreus fala, citando o profeta Jeremias. Ele diz, essa é a aliança que farei com a casa de Israel, passado aqueles dias. Garante o Senhor, eu gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Então, no Antigo Testamento tinha uma placa na grama, não pise na grama. E aí você vem aqui.
Não pise na grama. Mas como será que é pisar na grama? Aquela luta da carne que milita contra o espírito. Adão não conseguiu. Eva não conseguiu. Ninguém conseguiu. Agora teve um que conseguiu. Santo, perfeito, nele não foi achado pecado algum. João Batista, quando avista Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aqui não é um cordeiro da terra, esse aqui não é um animal para expiação temporária de pecado. Esse aqui é o animal, o cordeiro que provém de Deus, que não tem pecado, que não tem mácula e tira o pecado do mundo. Então Jesus não pisou na grama. Ele morreu e ressuscitou. Agora o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. E agora, quando esse Espírito habita em você, Jeremias profetizou, o autor de Hebreus aponta para Jeremias dizendo: gravarei as minhas leis na sua mente, escreverei no seu coração. A placa que estava na grama, agora está dentro de você. Aleluia! 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 É por isso que tem momentos que você fala algo e aí o Espírito Santo fala assim: mentirinha, né, filho? Né? Glória a Deus, mas exagerou no testemunho, hein? Aí você sai tranquilo, você fala, conversou e saiu. Mentirinha, né? Segredo nosso. Não! Ele está trazendo a evidência para que haja santificação. Por quê? Porque agora a lei está dentro de você. Você aceitou Jesus? Meu irmão, você se alistou para essa jornada. Pastor, até quando isso vai durar? Até o momento que você contemplar Jesus como Ele é. Ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, nos uniremos a eles no céu e seremos transformados num piscar de olhos. Enquanto isso não acontece, Espírito Santo, eu quero buscar a lei, eu quero praticar a lei junto com o Espírito, algo que nós temos o privilégio de fazer, e a minha oração é que nós tenhamos a mesma intimidade e relacionamento que o apóstolo João, quando ele diz o seguinte, 1 João 5,3, porque nisso consiste o amor de Deus. João fala toda hora do amor de Deus. Aí você fala, nisso consiste o amor de Deus. Agora vem, João, agora é profundo. Obedecer aos seus mandamentos. Poxa, João, eu queria algo mais sentimental. Obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Então João, ele entra num nível de relacionamento, de revelação, de intimidade, onde ele pode falar assim, ó, que quão grande amor de Deus é poder obedecer a palavra. E a obediência à palavra não é algo penoso. Talvez lembrando daquilo que Jesus disse, lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tem alguém que ama Jesus aí? Faz barulho aí, você que ama Jesus. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Escreva isso aí na sua anotação. A maior prova do seu amor por Deus é a obediência à sua palavra. Pastor, achei que era a maneira que eu levanto as mãos na adoração. Amém, isso é importante. Expressão física. O salmista diz, levantai as mãos no santuário. Bendiga a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim louve. Eu não entendo porque o povo da Zion fica pulando, porque a palavra fala tudo que é em mim louve. Às vezes a adoração vai ver a expressão física. Grite de alegria, você vai ver a palavra trazendo direções à tua alma. Agora, qual que é o número 1 aqui? Aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Então, Esdras preparou o seu coração para buscar a lei, para praticar a lei, e número 3,
ensinar. E a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Pastor, qual que é o grande problema? Para mim, o grande problema da nossa geração é que nós queremos fazer o ponto número 3 sem passar pelo ponto 1 e 2. Então você vai ter o ensino da palavra sem o entendimento da palavra e sem a vivência da palavra. Então nós temos uma geração que não quer esperar para comprar o fone da Apple, que pega o fone pirata. Ah, não, mas já tenho que ensinar. Calma. Quando Deus fala com você, a primeira coisa que Ele quer te dar é o entendimento de quem Jesus é através daquela palavra, e aquilo vai me levar e te levar para viver a palavra. Então qual que é o problema, pastor? É quando nós queremos pregar ou ensinar coisa que não vivemos e pouco sabemos. Bom dia. Por que isso é tão importante? Porque esse fluxo que Esdras nos ensina, ele nos traz autoridade. O que é autoridade? Autoridade é o respaldo celestial que vem sobre a tua vida quando você fala algo que você vive. Eu contei já algo para algumas pessoas aqui, uma experiência que eu tive uma vez num culto, que eu tô lá naquele culto, e a Heidi Baker tá lá, ela pega o microfone, uma mulher poderosamente usada por Deus, e ela fala assim, Jesus loves you. Pum, a presença de Deus invade o auditório. Aí tinha gente chorando, tinha gente gritando, gente sendo liberta, cura, desse lado tinha vitória, desse lado tinha poder, cara, tinha tudo. Aí eu falei, já peguei a dica, peguei o segredo, fui pregar na semana que vem numa conferência, peguei o microfone, respirei fundo, Jesus te ama. Abra comigo em Filipenses capítulo 2. Aí eu voltei para casa, senhor, não funcionou? Como é que eu vi isso na semana passada? Filho, tem uma autoridade diferente. Quando ela fala de amor, o cuidado com o órfão, milhares de órfãos, quanto da revelação do meu amor que essa mulher não tem? Quando ela fala com autoridade. Isso aqui estava isso aqui era o cerne da vida de Jesus. Você vai ver, por exemplo, em Mateus 7, 28, quando ele termina o Sermão do Monte, versículo 28 diz, aconteceu que concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Fala comigo, uau! Então, Jesus, ele conclui o Sermão do Monte e o povo está assim, uau! Meu irmão, que foi essa pregação, velho? Imagina o povo voltando assim para casa, meu Deus do céu, que palavra! Aí no versículo 29, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Pera lá. Você não vai ver uma crítica enfática de Jesus à pregação dos religiosos? Na verdade, ele fala assim, faça aquilo que eles falam. Em outras palavras, a pregação está boa. Se você praticar a pregação deles, você vai bem. Faça o que eles falam, mas não o que eles fazem. Tinha uma discrepância da pregação com a vivência. É por isso que eu preciso buscar a lei, praticar a lei, para ensinar a lei. Porque quando eu passo pelo fluxo de Esdras, eu não sou fake. E quando eu falo, existe respaldo celestial. Quando você fala, vai existir respaldo celestial. Pastor, você pregou isso, me deixou tão longe. Não. Não tem a ver com quanto tempo, quanto você sabe, tem a ver com o coração quebrantado, faminto, disposto e arrependido. Uma das minhas orações sobre a igreja esse ano está lá, é aquilo que Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Paulo diz, portanto você, meu filho,
Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. Até aqui. Pastor, o que isso tem a ver? Nós vemos aqui Paulo dizendo para Timóteo: Timóteo, eu confiei muita coisa para você. Eu te ensinei muita coisa. As coisas que você ouviu na presença de muitas testemunhas, agora você terá o papel de ensinar a homens fiéis, e esses homens fiéis vão ensinar outras pessoas. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo: Timóteo, a gente não vai ficar junto para sempre. Eu passei um tempo com você, preguei, te ensinei, agora você vai pegar esse ensino e você vai disseminar ele por onde você passar. Pastor, o que isso tem a ver com Zion? A minha oração é que você pregue a palavra de Deus aonde você está, na tua faculdade, no teu trabalho, na tua casa, com os teus amigos, que o domingo seja apenas uma ativação daquilo que você vive na sua espiritualidade. Esse aqui não é o topo da montanha, isso aqui é simplesmente, eu vejo isso aqui como centro de treinamento. Nós então chegamos no mesmo ambiente, no mesmo lugar, temos uma direção, amamos a presença de Deus, amamos uns aos outros, acabou o culto, você pega a tua criança, se tem criança, se não tem, você pega alguém para almoçar e fala assim, pronto para viver a tua missão na segunda-feira? E agora você vai com autoridade. Autoridade para quê? Autoridade para expulsar demônio. Autoridade para curar o enfermo. A autoridade para trazer salvação, a autoridade para trazer luz, a autoridade para trazer esperança na sua empresa, a autoridade para trazer alegria na tua empresa. Você pode chegar num ambiente triste, aí você entrou lá, você fala com você mesmo, entrou agora aqui o reino de Deus. Não precisa gritar alto, que senão vão te achar estranho. Imagina você entrando na empresa, entrou aqui o reino de Deus. Aí Jezabel, você vai saindo, vai agora em nome de Jesus. Não seja esse tipo de crente. Agora você entrou no ambiente e fala assim, algo tem que ser diferente aqui. Por quê? Porque aqui tem luz do mundo e sal da terra. Porque eu busco a palavra, eu vivo a palavra, eu ensino a palavra, tem um tempero diferente. Fica de pé junto comigo. Eu quero ler aqui uma declaração de Smith Wigglesworth, que vai te encorajar, ou talvez te confrontar. Foi um avivalista britânico. A vida desse homem é sensacional. Ele era um encanador quando teve o chamado de Deus para começar a viajar e pregar, e ensinar e falar de cura. Então no começo ele não tinha muita instrução, a mulher dele pregava e ele simplesmente fazia o apelo e orava por cura. Deus começa a se mover na Inglaterra, Deus começa a curar os enfermos, ele começa a viajar a Inglaterra toda, depois ele vai aos Estados Unidos, vai para a Austrália e ele deixa um legado no mundo espiritual no tocante à cura física. Ele diz o seguinte: Deus valorizou bem a sua palavra, ele a chama de fogo, martelo, espada. Ora, o fogo queima, um golpe de martelo fere, esmaga, um golpe de espada corta e provoca muita dor. Quando a palavra de Deus é proclamada no poder e na unção do Espírito, serão exatamente estes resultados: queimará como fogo, despedaçará como um martelo, transpassará como a espada. A dor espiritual e psíquica será tão severa e real como a dor física. Em caso contrário, há algo de errado, ou com a mensagem, ou com o mensageiro. John Wesley dizia: jogue o teu sermão, jogue fogo no seu sermão, ou jogue o seu sermão no fogo. Só tem uma opção aqui, essa manhã: jogue a sua vida no fogo. Deixa o Espírito Santo queimar o teu coração. Dê liberdade para o Espírito Santo incendiar o teu coração no teu devocional. Talvez você está a ler um capítulo e você não sente nada. Não tem problema. Seja fiel, seja constante. Entenda que é a luta da carne contra o Espírito. A carne milita contra o Espírito.
o espírito está pronto, a carne é fraca. Abraça a intencionalidade, a constância, é o pouco a pouco. E no pouco a pouco você vai começar a perceber: uau, eu entendo mais de Jesus, eu estou perdoando mais, eu estou perdoando mais fácil. Uau, aquele peso foi embora, aquela depressão foi embora, aquela dor foi embora, aquele luto se foi. E você começa a ver que esse processo da palavra entrar em você não é apenas um crescimento doutrinário e teológico, que é importante, mas é um constante processo de santificação. Nós amamos a Bíblia. Nós amamos a Bíblia. E eu creio que Deus tem levantado uma igreja na Europa que vai levantar esse livro sem vergonha nenhuma nas universidades desse continente, nos parlamentos desse continente. O que a Bíblia fala de aborto, o que a Bíblia fala de casamento, o que a Bíblia fala de família. Esse aqui é o nosso manual. Só que a gente não vai ter apenas um conhecimento para rebater e para entrar em discussão, mas vai ser algo tão vivido que quando você falar, podem até não concordar a nível ideológico, mas vão falar: é inegável que existe fruto. Como João, quando ele fala assim: aqueles que falarem mal de vocês, glorifiquem ao Pai através das suas boas obras. Quero que você levante as mãos onde você está, feche os teus olhos.